Voltando então, pessoal, aqui para a parte 2 e vamos falar sobre o conceito da redenção, o conceito de redenção. A disciplina é soteriologia, o estudo da salvação, né, a doutrina da salvação. E agora vamos falar sobre o conceito de redenção, um assunto importantíssimo também. Então vamos definir aí redenção e ver, na verdade, os diversos significados desta palavra na Bíblia. Então, olha só. Redenção significa livrar alguém através do pagamento de um preço. Então, é resgate. Para que ocorra o resgate, precisa haver o quê? O pagamento. A ideia está associada com a de resgate. O termo grego para redenção é apolitrosis, que era usado para o ato de pagar o resgate de escravos de guerra. Então vejam só, o sentido dessa palavra no grego é bastante consistente, não é? Então a redenção está envolvida em resgate, porém o resgate ele não é gratuito, alguém tem que pagar pelo resgate. Então esse é o conceito de redenção, tá? Que nós vamos estar desenvolvendo aqui, o pagamento de um preço para resgatar alguém, tá? Então esse apolitroses aí, né? Era usado exatamente para esse ato de pagar o resgate, para obter o quê? A liberdade de escravos de guerra. Entretanto, o conceito bíblico de redenção é muito mais forte do que isso, que nós vamos ver ainda. Então, vamos dar uma olhadinha em Romanos, capítulo 3, versículo 24, que nós vamos entender um pouquinho mais no sentido grego o significado dessa palavra. Paulo vai dizer o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, essa palavra redenção, como nós já falamos no grego, é a palavra apolitrosis. É aquela questão que a gente enfrenta às vezes na transliteração. Aqui, se você for ler no português, você vai ler apolutroses, mas a transliteração correta é apolitroses. Deveria aparecer um Y aqui, ok? Então, essa é a palavra apolitroses. E o que significa? Uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate, redenção, libertação. Então, mais uma vez, vai ficando claro para nós que esse conceito de salvação está relacionado com uma ação divina e uma ação divina somente. Então, nós vamos ver que no processo de salvação, no processo dentro da soteriologia, nós vamos ver claramente a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Tá? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso lá na frente. Então, é uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. E mais uma vez aqui, entendendo esse conceito teológico de redenção, fica claro para nós que se Deus pagou, se Ele nos resgatou para Ele, se Ele nos escolheu para Ele, se Ele nos elegeu para Ele, nós não podemos ter nenhum medo de usar essa palavra eleição. Não podemos, porque a Bíblia usa essa palavra. E às vezes nós tememos, ok? Dizer essa palavra. Na verdade, nós somos privilegiados porque Deus nos elegeu. Então, mais uma vez, fica claro que Deus pagou esse resgate para nos tirar das garras do inimigo, para nos transportar das trevas para a luz. Foi uma ação divina em nosso favor. Nós não fizemos nada por isso. Partiu do coração do Pai. Então, o desejo de Deus
foi a redenção. O desejo de Deus foi a salvação. É claro que ele criou, permitiu a queda, mas agora ele elege e ele vai redimir, ou seja, ele vai resgatar os seus eleitos. Quem são os eleitos? Aquele que ele escolheu ao seu bel prazer. Nós não temos o critério da seleção de Deus. A Bíblia não nos revela isso. A única coisa que a Bíblia fala é que Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas. Deus, então, já tinha o seu plano perfeito. Então, ele cria, ele permite a queda, ele elege e ele entra com um plano de redenção, de resgate. Tá? É difícil entender isso, né? Porque parece uma incoerência. Volto a dizer, Deus poderia ter evitado todo esse processo, porque criar tudo bem, né? Mas a questão é a partir da queda. Por que permitir a queda? Ok? Porque a partir do momento que ele permitiu a queda, aí ele elege, tá? Por que não elege todos? Também nós não temos como responder isso, tá? Mas a Bíblia fala de eleição, repito, não dá para a gente combater, querer brigar com o texto bíblico, que nós vamos perder, não tem sentido eu dizer que não existe eleição se Deus estabeleceu esse critério de escolha dos seus eleitos. Então, Deus escolheu, não tem como contestar isso. Então, criação, queda, eleição, agora redenção. Então, veja, Deus é o Criador, tá? Da mesma forma que ele é o Criador, ele quis nos salvar, ele quis nos eleger. Porém, agora, Jesus vem e realiza a redenção. Então, a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário é, então, a ação do Filho, do Deus Filho, para a salvação do homem. Então, o Pai deseja, o Filho realiza, e depois nós temos o Espírito Santo aplicando a redenção nos eleitos. Essa é a sequência, tá? Bíblica. Então, é uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Imagine você tem, por exemplo, alguém que você ama muito, porém essa pessoa está presa, ok? Está na cadeia, e você então quer resgatar essa pessoa da cadeia, mas ela não tem, a própria pessoa não tem dinheiro para pagar o seu próprio resgate. Então você vai lá e paga, por exemplo, 10 milhões, que seria muito pouco perante aquilo que Deus fez, né, por nós. Mas vamos supor que seja 10 milhões. Para mim, isso é muito dinheiro. Eu acho que eu nunca atingiria isso na minha vida, essa quantidade de dinheiro, né? Então, você vai e paga o resgate. Isso é redenção. E você, então, liberta a pessoa da cadeia, tá? Se o juiz tentar prender novamente aquela pessoa, ele não poderá, porque tem garantido lá um pagamento de resgate, ok? Só que a nossa redenção é muito mais profunda do que isso, porque nós estávamos em trevas, nós estávamos em condenação, o nosso destino era o Guiena, o lago de fogo e enxofre, tá? Nós não éramos inocentes, pelo contrário, nós éramos condenados, nós estávamos condenados. Veja, o exemplo que eu dei, nós tiramos alguém da cadeia, mas alguém inocente, por exemplo, tá? Alguém está preso porque foi acusado de cometer um crime, aí nós vamos lá e pagamos o resgate. Então, nós estamos comprando, redimindo, não é? Exercendo o ato da redenção para uma pessoa inocente. No nosso caso, não. Deus nos comprou, nos resgatou, enquanto nós éramos pecadores. Então, veja só,
a redenção, em termos de resgate do pecador, é muito mais intensa do que uma redenção humana, vamos dizer assim, como esse exemplo que eu acabei de citar. Agora veja, por que eu dei esse exemplo humano? Agora, você resgatou alguém e pagou 10 milhões. Uma pergunta lógica: quem de nós que tivesse pago 10 milhões para libertar alguém da cadeia permitiria novamente que essa pessoa voltasse para o estado de prisão? Nenhum de nós. E é esse o sentido aqui, olha só, da redenção que Deus proporcionou aos seus escolhidos. Uma libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Então, logo, ninguém vai nos tirar mais das mãos do Criador. Uma vez eleito, uma vez redimido pelo ato de Jesus na cruz do Calvário, o pagamento foi muito elevado, é imensurado para Deus permitir que nós venhamos cair novamente. Não teria sentido Deus nos eleger, operar toda a ação expiatória de Jesus na cruz do Calvário, para mais tarde Deus permitir que eu me desviasse ou eu caísse para então perder a minha salvação. Isso não tem sentido bíblico, não tem fundamentação. É isso que nós estamos falando, porque quando nós estudamos a palavra e a intenção do autor ao escrever a palavra, nós vamos ver essa firmeza nos textos bíblicos que nos garantem, então, essa gloriosa salvação. Caminhando aqui, definindo redenção ainda, é aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem de uma escravidão bárbara, ok? Então, a nossa escravidão era intensa, nós éramos escravos e Deus então veio e nos resgatou, nos redimiu. Porém, nós estávamos em inimizade contra o próprio Deus, não esqueçam disso. Então, Deus tinha todo o direito de lançar uma punição sobre nós. Porém, quando ele nos resgata mediante a obra do seu Filho, então ele nos libertou, ele pagou o preço. Redenção é, pois, resgate, compra do poder da escravidão. Então, nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado, mesmo que nós ainda não tenhamos toda a revelação e não valorizemos o ato salvífico de Jesus como deveria ser valorizado, mesmo com essa nossa falha, ainda cometendo os pecados, ainda debaixo da sujeição, muitas vezes, do pecado. A palavra de Deus diz que Deus nos resgatou. Ele nos comprou do poder dessa escravidão. Então, o que falta a nós? Essa revelação clara e, pela fé, reconhecer a obra grandiosa e o preço pago pela nossa redenção. Vamos falar do preço logo, tá? Há uma definição teológica aqui, nós já falamos alguma coisa, mas aqui nós temos: redenção inclui tudo aquilo que chamamos salvação. Então vejam aí: livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e faltou incluir aqui glorificação e vida eterna. Então isso é redenção, ou seja, o preço pago nos garantiu isso, nos garantiu todo esse pacote. Então, por exemplo, quando você compra um carro, ok? Você comprou um conjunto de coisas que formam um carro. Então, no pacote vem o carro. Mas o que é o carro? O carro tem 4 pneus, 5, né? Tem o step, tem toda a lataria, tem a parte elétrica, tem
a parte mecânica, tem o motor, isso tudo é o carro. Então, a redenção nos proporcionou a salvação, que é o quê? É um todo, é um pacote. Então, a partir do momento que houve a redenção no plano divino, tá? Deus já planejou tudo. Eu vou redimir, eu vou justificar, eu vou santificar, eu vou glorificar para colocá-lo na eternidade comigo. Então, essa é a intenção de Deus. Ele não, na redenção, ele não pensou em apenas um ponto, ele falou: eu vou redimir. Agora, a justificação vai depender do crente. A santificação vai depender só do crente. Lá na frente você vai entender por que o só do crente. E a glorificação também vai depender dos méritos do crente. Não. Deus, quando redimiu, quando ele pagou o preço, ele sabia o que ele estava pagando, o que ele estava comprando, o que ele estava resgatando. Ele estava resgatando um carro todo velho, enferrujado, que mereceria a ser lançado no lixão, e nós vimos o significado de lixão lá como Guiena, né, onde vai estar fumegando, estar queimando constantemente e eternamente. Esse é o sentido do lago de fogo e enxofre. Então nós poderíamos pegar esse carro, né, se nós comprássemos, ou melhor, estou comparando nós com o carro. Então Deus poderia nos colocar nessa condição de condenação eterna, mas ele não fez isso. Mesmo nós sendo um carro enferrujado, sem nenhum valor, tá? Se você for no ferro velho e quiser comprar um carro enferrujado, talvez o cara venda para você por uns R$ 200, porque isso não vale nada, tá? Além de enferrujado, não é só enferrujado, porque tem coisas enferrujadas que você pode restaurar. Nós não tínhamos essa condição nenhuma. O nosso enferrujamento pelo pecado, pela queda, pela condenação eterna, era um enferrujamento irrecuperável, vamos dizer assim. Nós não tínhamos nada de valor, nada, nada, nada. Por isso que a salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus. Nós não merecíamos, na verdade, o que nós merecíamos era a condenação. Então Deus vem e nos compra e nos resgata. Agora ele inicia um processo de limpeza. Nesse processo de limpeza, ele já tem, porque ele é poderoso, não é? Porque ele tem poder e ele inicia a obra, ele intermedia a obra e finaliza a obra. Por causa desse seu poder, ele vai então estar nos colocando nesse processo de limpeza. Então envolve, além da redenção, ou a redenção já envolve todo esse pacote, envolve também a justificação, a santificação, a glorificação, para que a gente possa ser colocado no palco e reconhecido como uma obra da criação, como uma preciosidade de Deus. Então nós seremos reconhecidos na glória, porém nós mesmos vamos dizer, não temos méritos nenhum nisso. Então nós vamos ver aquele carro totalmente polido, lindo, restaurado na glória, sem pecado, corpo glorificado, beleza máxima do Senhor. Porém eu olho para toda aquela beleza e falo, é para a glória, para a honra do Senhor que tudo isso aconteceu. Ainda que redenção é o ato pelo qual o crente passa a ser de Deus, mediante o pagamento de um resgate. Mais uma vez, isso tem que ficar claro para nós. Nós passamos a ser de Deus, nós fomos comprados, nós fomos redimidos, nós estávamos nas mãos e nas garras do inimigo, nas garras do pecado, e Deus agora nos resgata para sermos dele, em Cristo, mediante o preço de sangue. O crente é liberto completamente para não mais ser escravo de ninguém, nem do pecado,
nem do inimigo. Agora, a nossa posição é de filhos. A nossa posição é de alguém que foi resgatado, que foi comprado e está num processo de transformação constante, porque Deus tem o nosso grau máximo de beleza, que é a glorificação do nosso corpo. Continuando aqui. Agora, o preço da redenção. Quanto isso custou para Deus? Nós não temos como mensurar. Nós não temos como mensurar. Nós temos apenas como entender limitadamente o que Deus fez por nós. Então, veja, o preço foi o quê? O sangue de Cristo, ou seja, Jesus deu a sua própria vida em resgate de muitos. Então, o sangue de Cristo, conforme Pedro relata na sua primeira carta, capítulo 1, 17 a 21. Sua morte na cruz, então esse foi o preço, tá? Foi o preço pago pela nossa redenção, pois Jesus se ofereceu seu sangue como preço para nos libertar e nos presentear ao Pai. Então vejam lá novamente aquela sequência. Deus cria o ser humano, permite a queda, elege. Agora ele vai redimir. A redenção, quem opera, o ato da redenção, o preço da redenção, quem paga é Cristo. E o Espírito Santo vai fazer o que? Vai aplicar a redenção no coração do eleito, ao convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o preço foi exatamente a morte de Jesus na cruz do Calvário. Imagine na eternidade a Trindade planejando tudo isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Filho, então, por amor ao Pai e por amor ao pecador, ele responde: eu vou, eu me tornarei carne, eu, o Verbo, me tornarei carne, o Verbo se fez carne, conforme João escreve, para ser então o preço da redenção. Eu pagarei o preço, eu, o Filho, pagarei o preço. E aí nós temos a encarnação de Jesus para realizar essa obra de redenção. Aqui em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, é interessante esse versículo, que diz o seguinte: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus. Olha que a ideia de redenção escrita em Apocalipse: compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então veja, quem Jesus comprou? Jesus comprou os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Por isso que o evangelho precisa ser pregado em todo o mundo. Nos sermões escatológicos de Jesus, que eu cito sempre para vocês, está relatado em Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24. Jesus vai dizer o seguinte, que esse evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. E nós temos aí, por causa da pandemia, aí praga de gafanhoto, terremoto, ventania, isso acontecendo no Brasil, acontecendo no mundo, nós dizemos, Jesus está às portas. Eu não duvido disso, tá? Mas a Bíblia diz o seguinte, que depois que o evangelho for pregado a todo mundo, porque Deus tem os seus eleitos em toda a terra, não para todos os homens a salvação, porque se nós dissermos que todos serão salvos, nós vamos cair numa doutrina herética chamada de universalismo, que diz que Deus salvará no último dia todos os homens. Isso não é real, porque a Bíblia fala de que haverá condenação para aqueles que não crerem em Cristo. Então, Jesus compra com o seu sangue para Deus os que procedem, os que são salvos,
de toda a tribo, língua, povo e nação. Então, na janela 1040, não sei se vocês já estudaram sobre a janela 1040, que pega do norte da África e toda a Ásia, né? É uma faixa de terra em que você encontra 60% da população humana. A população hoje está chegando a quase a 8 bilhões, 6,848, ou seja, mais de 4 bilhões de pessoas no planeta Terra nunca ouviram falar do nome Jesus. Nós temos o privilégio de não só ter ouvido falar, mas de termos crido por obra exclusiva de Deus e ainda conhecer, porque nós temos liberdade aqui no nosso país de fazer uma conferência online, uma aula online, ministrando assuntos como esses. Então, mas nesses países, tá? Por exemplo, China, Índia, Turquia, o que impera o islamismo, o budismo e o hinduísmo. O evangelho não penetra ali. Quando você envia um missionário, ou ele faz um trabalho muito secreto de evangelização, ou ele é morto. Então, o que significa dizer que há uma resistência muito grande. Então, o que eu creio? Eu creio que aos poucos Deus está quebrando essa barreira, essa resistência, o evangelho está penetrando e todas as nações, como diz aqui, todas as nações conhecerão a Cristo. Não significa que todos serão salvos, mas o evangelho será pregado a todos eles, ok? Isso é redenção. Ainda sobre o preço, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, referindo-se à obra expiatória de Jesus, e aqui então fica claro aquela definição da Trindade, de que o Filho, ele foi gerado eternamente do Pai. E aqui nesse versículo fica muito claro isso, né? A igreja de Deus, a qual ele quem Deus, comprou com o seu próprio sangue, firmando mais uma vez a divindade de Cristo aqui. Então, foi o que? Resgate, foi redenção. A igreja foi comprada, os eleitos foram comprados. Pastoreardes a igreja de Deus. A igreja é formada por eleitos, a igreja é formada por aqueles que creem. Creem por quê? Porque foram tocados pelo poder do Espírito. Foram salvos porque não resistiram à graça de Deus. E aí houve a salvação. Ainda aí em 1 Pedro, em 1 Pedro eu não coloquei, deve ser capítulo 1, 18 a 19. Sabendo que não foi por meio ou mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha só, nós fomos resgatados. Pedro, movido pelo Espírito Santo, escreveu então essas palavras, que nós fomos resgatados. Aqui é exatamente a questão do conceito de redenção, né? E o preço está aqui, ó, o precioso sangue como que de cordeiro, sem defeito. Novamente, então, essa ideia do pagamento por obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Consequências da redenção, e aí nós finalizamos. Ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravos e nos tornou participantes de sua natureza, a de seu filho. 2 de Pedro 1,4. Então, essa ideia então do resgate, então Deus nos compra,
Então, como nós, vamos supor, compramos um carro, tá? E acabou com a nossa condição de escravos. Então, aquele carro que nós compramos não é mais da concessionária ou não é mais do antigo dono, é nosso agora, tá? Nos resgatou, né, da nossa condição de escravos e nos tornou participantes da sua própria natureza, a natureza do seu filho. Então, mais ou menos ilustrando aí a questão do carro que nós compramos o carro, o que nós fazemos? Colocamos o carro no nosso nome, nós lavamos o carro, nós polimos o carro, nós colocamos perfume do carro, o carro fica parecido conosco. É muito interessante essa característica que acontece e essa ligação do dono com o carro. O cheiro do carro passa a ser o nosso cheiro. Então, Deus nos comprou, Ele nos resgatou. Ao nos comprar, Ele acabou com aquela condição antiga de escravos, de sujeira, de mau cheiro, não é? E nos tornou participantes da sua natureza. Então, agora, nós temos em nós a natureza divina, né? Se fôssemos falar em termos biológicos, nós passamos a receber o DNA de Deus. Então, nós passamos a ter uma nova natureza, enquanto que os não crentes, eles continuam ligados à natureza adâmica. Nós também continuamos ligados à natureza adâmica, entretanto, nós temos agora a natureza divina. Então, quando você compra um carro, você não tira a originalidade do carro, mas você coloca no seu nome, você limpa, você cuida. Essa é a ideia que Pedro está tentando nos passar aqui. Ele nos tornou seus irmãos. Estamos falando das consequências. Jesus nos tornou seus irmãos a partir do momento em que houve a redenção. Na linguagem do autor de Hebreus, pois, passamos a ser filhos do Pai. Hebreus 2, de 11 a 12. Passamos a ser filhos do mesmo Pai. Então, Deus concede-nos o poder de sermos seus filhos mediante a salvação que ele realiza, mediante a redenção. Portanto, a filiação, a adoção é fruto, e a regeneração é fruto da redenção. Tínhamos a natureza de Adão e passamos a ter a natureza de Cristo. Não significa dizer que Deus retira a natureza adâmica. Ele não faz isso. Isso vai acontecer no momento da glorificação, tá? Então, no processo todo, repito, nós temos o quê? A redenção, que vai estar operando, então, a justificação, a santificação, culminando na glorificação. Na glorificação, então, aí tudo que é ferrugem se transforma em algo totalmente restaurado. Por isso que Paulo diz que o corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então, nós receberemos um corpo glorificado. Então, os que morreram em Cristo, segundo o que Paulo escreve aos Tessalonicenses, os que morreram em Cristo ressuscitarão, já com corpos glorificados, e nós, os que estivermos vivos, logo em seguida seremos transformados. Então, esse corpo que hoje é corruptível, que envelhece, que adoece, que está sujeito ao coronavírus, se reveste de incorruptibilidade, ou seja, nós recebemos um corpo glorificado. E aí nós passaremos, então, nós teremos esse corpo adequado para a eternidade. A nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo, Romanos 4, 25 e 8, de 29 a 30. Ao efetuar a nossa redenção, Jesus nos deu sua natureza vitoriosa, sua natureza ressurreta e sua natureza glorificada, complementando, então, todo esse pacote que Deus tem para nós na salvação. E vamos, então, para a conclusão. A redenção é, portanto,
a essência da salvação. Significa que fomos comprados para Deus, como o texto de Apocalipse 5, de 9 a 10, já nos mostrou. Como consequência ética da nossa redenção, devemos reconhecer que somos o santuário do Espírito Santo, e não mais escravos de alguém, nem mesmo donos de nossa vida. Você encontra tudo isso, né, em Apocalipse capítulo 5 e na primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, de 19 a 20. Então, isso é o fechamento, a conclusão que nós chegamos, que a redenção é, portanto, a essência da salvação. Então, não haveria salvação sem um sangue derramado, sem uma obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não haveria. Não haveria também redenção sem o selo do Espírito Santo. Tá? Então, repito, Deus cria, Deus permite a queda, Deus elege, Jesus realiza a redenção através da sua obra, e o Espírito Santo nos sela, ele aplica a redenção na vida do crente. E assim, então, Deus nos deu essa gloriosa salvação. Espero que com mais esta aula você tenha crescido um pouquinho mais na fé e continue firme. Pegue essas doutrinas sérias e básicas e fundamentais para defender a sua fé da melhor forma que você pode e continue honrando e glorificando o nosso Deus. Assim, nós encerramos mais uma aula.